Back to our study here in Matthew 24. Então, sejam bem-vindos de volta ao nosso estudo em Mateus 24. Tonight we're also going to venture into chapter 25. Hoje a gente também vai entrar no capítulo 25 And we're going to take a look at two parables. e a gente vai dar uma olhada em duas parábolas. He's going to talk about, the parable of the servant, Vai falar sobre a palavra do a parábola do servo and then the parable of the 10 virgins. e aí a parábola das 10 virgens. We want to teach these two together because they're very similar. A gente quer ensinar essas duas juntas porque elas são bem parecidas. There's some details that are very different, Tem alguns detalhes que são bem diferentes, but the main point is the same. mas o ponto principal é o mesmo. And that's probably why he said them back to back, right? E deve ser por isso que eles disse um perto da outra. Okay, so we want to go through and look at the main point of these two A gente quer ir ver o ponto principal delas and see what is the exhortation that Jesus is giving us. e ver qual que é a exortação que Jesus está dando a nós. Okay, remember, this is Jesus talking. Então lembrem-se, aqui é Jesus falando. This is not some disciple, it's not some pastor, it's no one else creating this. Não é algum pastor, algum discípulo, não é alguém criando isso. This is Jesus himself sharing these stories. Esse é o próprio Jesus compartilhando as histórias. I say that because these parables are really pretty heavy. Eu digo isso porque essas parábolas são bem pesadas. And what you see, the negative side of them is disastrous. The negative side. Quando você vê o lado negativo delas, é desastroso. Okay, so we want to be prepared for this Então a gente quer estar preparados para isso, so that we can receive from this para que a gente possa receber disso and possibly make changes in our lives. e fazer possíveis mudanças em nossas vidas. Okay, so let's start off with the first parable. Então vamos começar com a primeira parábola. Look at verses 45 through 47. Olha do versículos 45 ao 47. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Okay, so right before this, where we stopped last time, Então, um pouquinho antes disso, quando a gente parou da última vez, Jesus was telling us to be ready for his return. Jesus nos falava para a gente estar prontos para o retorno dele. And then he enters into this parable to help explain that idea. E ele entra nessas parábolas para explicar essa ideia. And he talks about a servant. E ele fala sobre um servo. A servant whom his master left him in charge of the entire household while he was gone. Um servo na qual o mestre deixou ele tomando conta de toda a casa enquanto ele estava fora. And so that means he's in charge of the other servants. Significa que ele estava tomando conta dos outros servos. And so in that aspect, he's there to give them their food in due season. Então, nesse sentido, quer dizer que ele estava lá para dar comida. Give their food to them. É isso, dar comida e alimentá-los. Okay, so he's making sure that the house is running while the master is away. Então ele está garantindo que a casa está caminhando enquanto o mestre está fora. Okay, now this is really important to us because all of us, if we are Christians, are called to be servants of Jesus Christ. Isso é bem importante para nós, porque todos nós que somos cristãos fomos chamados para sermos servos de Jesus Cristo. Paul talks about in almost all of his letters. Paulo fala sobre isso em quase todas as He cartas. says that he is a bond servant of Christ. Ele fala que ele é o servo bom de Cristo. Okay, it means the word is doulos in the Greek. A palavra em grego é doulos. And that means that he is a slave by choice for his master. Isso quer dizer que ele é um escravo por opção do seu mestre. And so he says we as Christians are all servants because we've chosen to follow Jesus. Ele fala que nós, cristãos, somos como ele, servos, porque nós escolhemos seguir a Cristo. Nobody forced you to become a Christian. Ninguém forçou você a se tornar cristão. Nobody held a gun to your head and said, believe in Jesus or I'll kill you. Ninguém apontou uma arma na sua cabeça e falou, acredita em Jesus, senão te mato. No one forced you to be here at service. Ninguém te forçou a estar aqui no culto. And so he says it was your choice to follow Jesus. Então ele fala, é tua escolha seguir a Jesus. Okay, so we are servants of Jesus. Então nós somos servos de Jesus. And as servants, he's given us certain things that we're supposed to do. E como servos, ele nos dá certas coisas que devemos fazer. In spiritual lingo, we like to call it a calling. Espiritualmente, uma linguagem espiritual, a gente chama isso de chamado. Okay, we have a calling to follow. A gente tem um chamado para seguir. And we're meant to do certain things using the spiritual gifts that he gave us. E a gente tem que fazer algumas coisas usando os dons espirituais que ele nos deu. And then we serve one another with that. E aí a gente serve uns aos outros com isso. So when we look at this parable and it says there's a servant that's meant to take care of other servants, Então quando a gente olha essa parábola e vê que tem um servo que deveria cuidar dos outros servos, that could be any one of us.
Poderia ser qualquer um de nós. We all have a calling to love and to serve one another. Todos nós temos um chamado para amar e servir uns aos outros. Okay? So this is us. Então esses somos nós. And what he says about that, he says that blessed is the servant who, when his master comes, finds him doing the work that he was called to do. E ele fala aqui que feliz é o servo a quem seu senhor encontrar fazendo o trabalho que deveria fazer. And he says that he will make him the ruler over all his goods. E ele fala que garante que ele o encarregará de todos os seus bens. And this is really important. Isso é muito Because he's importante. here talking about two things that are connected. Porque ele está aqui falando de duas coisas que estão conectadas. Obedience and faithfulness. Obediência e fidelidade. They're almost the same thing. Eles são quase a mesma coisa. You can make a little distinction between the two. Você pode fazer uma pequena distinção entre os dois. But basically what he's saying is do things to serve one another Mas basicamente o que ele está falando é faça coisas para servir uns aos outros. and be faithful in that. E seja fiel nisso. Okay? If you're the person that comes and cleans the church, Se você é a pessoa que vem e limpa a igreja, do it and do it for Jesus. faça isso para You're Jesus. serving all the people in the church, Você está servindo todas as pessoas na igreja and you can do that for e Jesus, você pode fazer isso para Jesus. and you can be faithful in that month after month after month. E você pode ser fiel nisso mês após mês após mês. And what he talks about, as he talks about in several other passages, E o que ele fala aqui, que é o que ele fala em muitas outras passagens, is there will be great reward for those who are faithful. é que vai ter uma grande recompensa para aqueles que forem fiéis. Man, this is so important. Isso é tão I know importante. some of you guys are getting sick of me talking about this because I keep talking about it over and over again. Alguns de vocês podem estar um pouco cansados de eu falar isso, porque eu falo isso bastante. But we have to be faithful in the little things. Mas a gente tem que ser fiel nas pequenas coisas. We want to be faithful in everything, and the Lord's going to reward us for that faithfulness. A gente tem que ser fiel nas pequenas coisas e o Senhor vai nos recompensar por essa fidelidade. Okay, now one more aspect of this. Então, mais um aspecto disso, He talks about giving food to the servants. ele fala sobre dar comida para os servos. Okay? Food is interesting because in the New Testament, food is connected to the Word of God. Comida é interessante porque no Novo Testamento a comida está conectada com a palavra de Deus. Many times the Word of God is referred to as milk for babies. Muitas vezes a palavra de Deus é referida como leite para bebês. How a baby longs for milk. O bebê precisa ir e ele pede muito por leite. Okay? We need to long for the Word of God. A gente tem que ter essa necessidade da palavra de Deus. And then he says as we get older, we don't want milk anymore, we want meat. We don't want milk anymore, we want meat. E ele fala que a gente não quer mais leite, a gente quer carne. So, as we're growing, we're maturing, we want to have more solid food. Então, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai precisando de comida mais sólida. Okay? And that's when we get to go to, barbecue places and things like that, E right? aí que você vai em churrascarias e lugares assim, né? Okay? This is for adults. Isso é para adultos. We need that protein to help us to be strong. A gente precisa dessa proteína para ficar forte. Okay? This also is the Word of God. Isso também é a palavra de Deus. The deeper you go into the Word of God, Conforme você vai mais profundo na palavra de Deus, the more dense the food becomes. mais denso o alimento se torna. So when he talks about this servant who is giving food to the other servants, Então, quando ele fala desse servo que está dando comida aos outros he could be servos, talking about our role in using the Word of God to edify others. ele pode estar falando do nosso papel e usando a palavra de Deus para edificar outras pessoas. Now, obviously, this would have a huge impact upon me as a pastor, Obviamente, isso aqui tem um grande impacto para mim como pastor, that I'm here to teach you guys the Word of God. porque eu estou aqui para ensinar vocês sobre a palavra de Deus. And anyone who has a role in teaching here at the church. E qualquer um que tem aqui um papel de ensino na igreja. But really, all of us can use the Word of God to teach in some way. Mas todos nós podemos usar a palavra de Deus para ensinar em algum momento. Everyone who has kids is called to teach their kids the Word of God. Qualquer um que tenha filhos é chamado para ensinar a palavra de Deus. Okay? So we need to teach them, train them in the way that they're going to go. A gente tem que treiná-los e ensiná-los no caminho que eles devem seguir. We use the Word of God to do that. A gente usa a palavra de Deus para fazer Okay? isso. You can use this in evangelism. Você pode usar isso no evangelismo. You can teach the Word of God to people at Largo da Ordem. Você pode usar a palavra de Deus para pessoas no Largo da Ordem. Whether you're preaching Seja você pregando or whether you're just sitting down and just sharing a verse with one of the people. ou só sentando lá e compartilhando o versículo com uma pessoa. You can also use it here at the church. Você pode usar isso aqui na igreja também. Just share something with someone that you read this week. Compartilhe algo essa semana com alguém aqui que você leu essa semana. Okay? This is how we use the Word of God to edify one another. É assim que a gente usa a palavra de Deus para edificar uns aos outros. And this is one of the focuses, obviously, of our church. E esse, obviamente, é um dos focos aqui da nossa igreja. The servant is called to
feed the people. O servo é chamado para alimentar as pessoas. Spiritually speaking, we feed people with the word of God. Espiritualmente falando, a gente é chamado para alimentar as pessoas da palavra de Deus. So that's what we've got to use. We've got to use the word of God. Então a gente tem que usar a palavra de Deus. Okay? So use it. Look for ways that you can use it here at the church. Então use isso, arranje meios para usar isso aqui na igreja. And also, especially at home. E especialmente e também em casa. Even if you're just reading stories to your kids. Mesmo se você estiver só lendo histórias para os seus filhos. Maybe if you have nieces or nephews. Talvez você tenha sobrinhos. You can share with anybody. Você pode compartilhar com qualquer um. But use the word of God. Mas use a palavra de Deus. Okay? This is also going to keep you out of trouble. Isso aí também vai te manter afastado de problemas. Because it's going to keep you away from weird ideas. Porque vai te manter longe de ideias estranhas. Now we talked about that several weeks ago, right? A gente falou sobre isso algumas semanas atrás, With the né? weird philosophies of the world. As filosofias malucas do mundo. With the weird philosophies of the world, we're being bombarded with messages that aren't from the Bible. Nós somos bombardeadas de mensagens, filosofias do mundo que não estão na Bíblia. And they're actually, many of them are against what the Bible teaches. Inclusive, muitas delas são contra os ensinamentos bíblicos. So we've got to get in the Word to be able to combat that. A gente tem que estar na palavra para poder combater elas. Okay, that's one of the reasons why we teach the Bible every week here. Essa é uma das razões pelas quais a gente ensina a Bíblia aqui toda semana. But unfortunately, that's not the philosophy of all the churches here in Brazil Mas infelizmente essa não é a filosofia de todas as igrejas aqui no Brasil or in the world. ou no mundo. There's a lot of things that are really weird that are Tem being taught out there. muita coisa por aí sendo ensinada que é estranha. And it's because some guy doesn't study the Bible, E porque alguém não estuda a Bíblia, or he takes a verse here and a verse there and he creates his own new doctrine. ou ele pega um versículo aqui, outro versículo ali e cria sua própria doutrina. Okay, let me tell you, if there's a doctrine that started in the last 100 years, Deixa eu te falar, se tem uma doutrina que iniciou nos últimos 100 anos, or maybe the last 300 years, ou nos últimos 300 anos, okay, that's heresy. é heresia. Okay, that's heresy. There is no new doctrine that's created. Isso é heresia, não existe uma nova doutrina que foi criada. So some of the doctrines that we hear here in Brazil, Então, algumas das doutrinas que a gente escuta aqui no Brasil they're totally false doctrines. são totalmente doutrinas Well, falsas. what they're saying is the church didn't have a clue about the things that we know for 1700 years, 1800 years. Então, o que acontece é que a igreja não tinha noção das coisas que a gente sabe durante 700, 800 anos. 1700. Em 1700 e 1800. Okay, so for all these years the church was so ignorant, but now we have special revelation just for you. Durante todos esses anos a igreja era tão ignorante, mas agora nós temos a palavra certa para você. Okay, where did the doctrine of deliverance come from? Da onde que a doutrina de libertação veio? Okay, it came in the last 100 years. Veio nos últimos 100 anos. Okay, what is that? Que é isso? Heresy. Heresia. Okay, it's totally not found in the Bible. Totalmente não fundada na Bíblia. Okay, so we have to be careful. Get in the Word, Então a gente tem que tomar cuidado. Vá na palavra, focus on the Word, foque na palavra, use the Word. use a palavra. That's how you'll be a good servant. É assim que você se torna um bom servo. Okay, now, he talks about there's going to be great reward for those who are faithful in the things that God gave them to do. Então ele fala sobre uma grande recompensa para aqueles que forem fiéis naquilo que Deus deu para eles fazerem. Okay, that's what we're looking forward to. É isso que a gente está procurando. We're looking to arrive in heaven and receive the blessings of God. A gente está esperando chegar nos céus e receber as bênçãos de Deus. He actually talks about treasures in heaven. Ele fala, na verdade, sobre tesouros nos céus. We will be rewarded for the faithfulness that we show here. Nós seremos recompensados pela fidelidade que a gente mostra aqui. And then, of course, the opposite is also true. E claro que o oposto também é verdade. Look at what he says in the passage, verse 48 and 49. Dá uma olhada no que ele fala nos versículos 48 e 49. Mas suponham que esse servo seja mau e siga a si mesmo. Meu senhor se demora. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. Okay, so he talks about someone who sees well, the Lord isn't really coming. Ele está falando de alguém que fala, o Senhor não vem mais. Man, it's taking so long. He said he would come quick. He's not really coming, Tá right? demorando muito. Ele falou que ia vir e não chegou ainda, ele não vai vir. And so he starts to live his life as if his master was not returning. E aí ele começa a viver sua vida como se o mestre não fosse mais voltar. And this is where most of us go astray at least a little bit. E aí que a gente se perde pelo menos um pouquinho. Okay? So many of us, we start to live our lives as if this life is the most important thing. Muitos de nós vivem essa vida como se essa vida
fosse a coisa mais importante. And the things of this world are the most important things. E como se as coisas deste mundo fossem as mais importantes. And we start worrying about our possessions and our careers and all these different things. E a gente começa a se preocupar com as nossas posses, com a nossa carreira e todas as outras And we coisas. forget that our master is coming back soon. E aí a gente esquece que o nosso mestre está voltando logo. Okay? What's going to happen when the master returns? O que vai acontecer quando o mestre voltar? Look at verse 50 and 51. Dá uma olhada no versículo 50 e 51. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora em que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. So when the master comes back and he finds the servant who's not doing what he told him to do, Então, quando o mestre volta e encontra o seu servo fazendo aquilo que ele não era para fazer, he's going to discipline him. ele vai discipliná-lo. And actually, in my translation, it says he's going to cut him in two. E aí, na minha tradução, fala que vai cortar ele em dois. Okay, that's bad, right? Isso é mal, né? Okay, no one survives that when you're cut in two. That's just, it's a rule of life. Ninguém sobrevive em ser cortado ao meio, é uma regra da vida. And so it talks about a death that comes to the unfaithful servants. Então ele fala sobre uma morte que vem sobre o servo infiel. And then the second thing, he talks about him being appointed his portion with the hypocrites. E aí ele, na segunda parte, fala sobre se ele ser punido e com lugar com os hipócritas. Okay, this is really bad Isso é muito ruim. because the Bible never talks good about hypocrites, Porque a Bíblia nunca fala coisa boa sobre os and hipócritas. especially religious hypocrites. Especialmente hipócritas religiosos. And that would be us because we are technically religious people. E isso seríamos nós, teoricamente, somos pessoas religiosas. Okay, we go to church, we participate in a religion. A gente vai pra igreja, participa de uma religião. Now we like to say, oh, we're not religious, we're spiritual. A gente gosta de dizer, eu não sou religioso, eu sou espiritual. Okay, but the world doesn't see that. Mas o mundo não vê isso. Okay, and so he's going to come back and he's going to look for the hypocrites. Então ele vai voltar e vai procurar pelos hipócritas. Okay, now what did Jesus say to the religious hypocrites of his day? Então o que Jesus fala sobre os hipócritas da sua época? Look at Matthew 23, verse 14. Dá uma olhada em Mateus 23, versículo 14. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês devoram as casas da viúva e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. This is why I don't pray very long. É por isso que eu não oro muito comprido. People are like, hey, Tom, can you pray for the food? É por isso que as pessoas falam, oh, Tom, você pode orar pela And comida? sometimes I pray a little bit, E às vezes eu oro um pouquinho. but many times it's like, God bless this food, amen. Mas muitas vezes é tipo, Deus abençoe essa comida, amém. I mean, I don't like it when someone gets up front, they start praying and praying and praying and praying. Eu não gosto quando as pessoas vão comer, é isso? No, when they get up front and they start Ah, quando praying. eles vão lá na frente e começam a orar. And everyone's orar. hungry, everyone's waiting to eat. Todo mundo tá com fome, querendo comer. And it seems like this guy's like, this is my chance to look really good. E esse cara, tipo, essa é a minha chance de ficar bem. Man, I'm gonna sound really spiritual right here. Check me out. Nossa, eu vou parecer muito espiritual, presta atenção. And it's just, Jesus is like, you're a hypocrite. E aí Jesus fala, você é um hipócrita. And he says that these people are worthy of greater condemnation. E ele fala que essas pessoas são dignas de uma condenação pior. But yet you see that in the churches today. Mas você vê isso nas igrejas hoje. Greater condemnation will come upon these leaders if they're not really doing what they're supposed to do. Uma condenação maior vai vir sobre esses líderes se eles não fizerem o que eles deveriam fazer. So this is really heavy. E isso é muito pesado. Jesus says that the master will come back Jesus fala que o mestre vai voltar and he will bring death and damnation. e ele vai trazer morte e condenação. Man, heavy stuff. Cara, isso é muito pesado. So the point of this is very simple. Então, o ponto disso é bem simples. Be faithful in what God has called you to do. Seja fiel no que Deus está te chamando para ser. Okay, pra now fazer. here's one problem. Tem aqui um problema. Many people feel like, I don't know what God called me to do. Muitas pessoas falam, eu não sei para que Jesus me chamou. Okay, no problem. Não tem problema. Do something. Faça algo. Okay, do something easy. Faz uma coisa fácil. Come clean the church. Vem limpar a igreja. Okay, anyone can clean the church. Qualquer um pode limpar a igreja. And you can do it all for Jesus. E você pode fazer tudo para Jesus. Okay, you can clean those toilets just for Jesus. Você pode limpar os banheiros para Jesus. You can wipe down the floors for Você pode Jesus. limpar o chão para Jesus. And you can be faithful in E that. você pode ser fiel nisso. And God will reward that. E Deus vai recompensar And then isso. while you're doing that, E enquanto você está fazendo you're isso,
isso. praying and saying, God, what else do you have for me? Você vai orando e falando, Deus, o que mais que o Senhor tem pra mim? I told you guys before, I was up in Seattle. Eu já disse pra vocês antes, quando eu tava em I Seattle, was working as an intern at the church. eu tava trabalhando como um estagiário na igreja. And so the intern, what that means is you clean the church every week. E o estagiário era tipo, quer dizer que você vai limpar a igreja toda semana. Now, this is a big church, like 2,000 people. Era uma igreja enorme de 2.000 pessoas. And I had to clean that entire church once a week, E eu every tinha week. que limpar toda aquela igreja uma vez por semana, toda So, semana. one week, I'm there, sitting on the bathroom floor in the women's bathroom, Então, uma vez eu tô lá sentado no chão do banheiro das mulheres and I'm scrubbing the toilet bowl, e tô limpando o vaso. and I'm there, and I'm saying, Lord, I'm ready to go do something great for you. E eu falava, Deus, tô pronto pra fazer algo grande pro Senhor. Just tell me where to go, and I'll go. Sabe, fala pra onde ir que eu vou. Anywhere. Qualquer lugar. I'll do anything. Vou fazer qualquer coisa. Man, I felt that the Lord spoke to me so clearly. Eu senti que Deus falou comigo tão claramente. He said, stay here and serve. Ele falou, fique aqui e sirva. Now, that's not what I wanted to hear. Não é isso que eu queria ouvir. I wanted to hear, man, go out to India and preach the gospel to the heathens. Eu queria, vai pra Índia e prega o evangelho pros hindus. Go to Brazil and plant a church. Vá pro Brasil e implante igrejas. And he's like, no, keep serving. E ele falou, não, continue servindo. Keep being faithful for right now. Continue sendo fiel no momento. Okay? And so that's what I did. E foi o que eu fiz. Okay? And I was there for a while. E eu fiquei lá um tempinho. Okay? And that's what happens to us sometimes. E é isso que acontece com a gente às vezes. The Lord will call us to serve and to prove that we can be faithful in little things O Senhor nos chama para servir e para mostrar que a gente pode ser fiel nas pequenas coisas. before He will trust us with greater things. Antes dele confiar nas grandes coisas. Okay? So, what are you doing for Jesus? Então, o que você está fazendo para Jesus? Okay? How are you serving Him? Como que você está servindo a Ele? Are you proving to be faithful? Você está se provando fiel? This is essential for us as Christians. Isso é essencial para nós cristãos. Okay, so the point of the parable is this. Então, o ponto da parábola é esse. Jesus is coming back. Jesus está voltando. We want to be serving Him faithfully when He returns. A gente quer estar servindo a Ele fielmente quando Ele voltar. That's it, É right? isso, certo? Very, very simple. Bem simples. Okay, now, as we move into the next parable, Então, continuando para a próxima parábola, it has basically the same main point. tem basicamente o mesmo ponto principal. And this is something that's really important for us to understand. E isso é algo tão simples para a gente entender, No, really important. tão importante para a gente entender. Pastor Chuck Smith, the founder of Calvary Chapel, O pastor Chuck Smith, o fundador da Calvary, he said, do not teach parables ele fala, não ensine parábolas until you've been studying the Bible for at least 10 years. até que você esteja estudando a Bíblia por pelo menos 10 anos. Why? Por quê? Because the parables can get very weird very quick. Porque as parábolas podem ficar bem estranhas bem rápido. And so you have to keep them in the biblical context. Então você tem que manter isso no contexto bíblico. And if you don't understand the whole context of the Bible, you can create some really weird doctrines Então, se você- using these parables. Se você não entende o contexto bíblico, você pode criar coisas bem estranhas usando essas And parábolas. so what happens is people look at all the little details in the parable Então o que acontece são pessoas procurando vários pequenos detalhezinhos nas parábolas and they start applying it to all different areas of their e life. começam a aplicar em várias áreas diferentes das suas vidas. That's not the point of a parable. Esse não é o ponto de uma parábola. The point of a parable is to teach you one main point. O ponto da parábola é ensinar para você um ponto principal. Okay? The main point of the parable was Jesus is returning. Are you serving Him? O ponto principal da parábola é Jesus está voltando, você está servindo a Ele? Okay, now this first parable was pretty simple, Então essa primeira parábola foi bem but the simples. second one has a lot more details. Mas a segunda tem bem mais And detalhes. so there's a lot more interpretations out in the world. Então tem bem mais interpretações pelo mundo. Okay, so I'm going to try and give you real simple stuff. Então eu vou começar a tentar manter isso simples. Okay, so let's look in chapter 25, look at verses 1 through 4. Então vamos começar no versículo 24, no versículos 1 ao 4. 25, what did I say? 24? I'm sorry, 25, 1 through 4. Desculpa, 25, 1 ao 4. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, juntamente com as suas candeias. Okay, so
we have 10 virgins. Então a gente tem 10 virgens. Number 10 is very significant. We'll talk about that. O número 10, ele é bem significativo, a gente vai falar sobre isso. Okay? Typically, what these virgins would do, Tipicamente, o que essas virgens fariam? they would be the bridesmaids. It would be there to help the bride get ready for the wedding. Elas seriam as madrinhas que ajudariam a noiva a se preparar para o casamento. Okay? We still have that today. A gente ainda tem isso hoje. Maybe a little bit different, but similar. Talvez um pouquinho diferente, mas é similar. Okay? The fact that they're virgins really is not important. O fato delas serem virgens não é realmente importante, But the number 10 is very significant. mas o número 10 é bem importante. And the lamps are the most significant. E as candeias são mais significantes. Okay, now, we have to understand the context here. A gente tem que entender o contexto In the aqui. Jewish culture, they had a wedding festival that was really exciting. Na cultura judaica, eles têm festas de casamento que são bem animadas. Okay, these things would last typically 7 days. Eles duram geralmente 7 dias. They would invite all sorts of people, Eles everyone they knew, Eles convidam todo tipo de pessoa, todo mundo que eles conhecem. and the party just didn't stop. E a festa não para. Okay, now, before all this is where the context really gets important. Antes disso, é aí que o contexto começa a ficar interessante. There are 3 stages of the Jewish wedding, Tem 3 estágios Jewish marriage, sorry. 3 estágios do casamento judaico. Okay, the first stage is the engagement. O primeiro é o compromisso. Okay, and this is where the parents get together and agree that they're going to have their kids get married together. É aí que os pais chegam e prometem que um filho vai se casar com o outro. Okay, now imagine your parents setting you up with your neighbor's kid, right? Então imagina os seus pais programando para que você case com os filhos dos seus vizinhos. Okay, that could be a disaster. Podia ser um desastre, Could be the greatest thing of your life. podia ser a melhor coisa na sua vida. But it's out of your control. Mas está fora do seu controle. To be honest, that'd probably be a good thing. Pra ser sincero, isso It'd probably be a good thing. provavelmente é uma coisa boa, Because the rate that we have divorce in our society, porque no nível que a gente tem de divórcios na sociedade, we probably need someone who understands marriage a gente provavelmente precisa de alguém que entenda casamento to set us up so that we don't ruin the whole thing, right? para nos arranjar para que a gente não arruine tudo. Okay? The marriage divorce rate is like 60% today, or something like that. A taxa de divórcio é em torno de 60% hoje em dia. Okay, so they make this agreement. Então eles fazem esse acordo. Okay? But sometimes they do this with kids. Mas às vezes eles fazem isso com crianças. So it's like, you're 11 years old and you're like, yeah, that's going to be my wife someday. Então você tem 11 anos e fala, essa aí vai ser minha esposa um dia. Okay? Second stage is the betrothal. Segundo estágio é o noivado. Okay? This is where they actually have a ceremony and they exchange mutual promises. É aí que eles têm realmente uma cerimônia para trocar com promessas mútuas. Okay? And so this is where it becomes official. Então é aí que se torna oficial. Now they're not actually married at this point, Eles ainda não casaram, but they have this commitment to one another now. mas eles têm um compromisso um com o outro. And this is where Mary and Joseph were at the beginning of the story of Jesus. E aí é onde Maria e José estavam no começo da história de Jesus. Okay? They weren't actually married yet, Eles não estavam casados, but they were in the betrothal phase. mas eles estavam na fase do noivado. Okay? So, what happens here is that the groom will go off and he will prepare a house for his bride. Então o que acontecia é que o noivo saía para preparar uma casa para sua esposa. Many times he would add on a part to the house of his parents. Muitas vezes ele saía da casa dos seus pais. No, he would add on a part. Ele faria junto com as casas dos seus pais. Maybe he would add a room, or maybe he'd build a whole house on the same property. Talvez ele fizesse um quarto ou uma casa na mesma propriedade. And then, as he's preparing, the bride is getting ready for the party. E aí, conforme ele vai se preparando, a noiva vai se preparando para a festa. But obviously, building a house might take some time. Mas arrumar uma casa pode demorar um tempo. And so this bride might be waiting for a year or maybe more. Então a noiva podia esperar um ano ou mais. And she doesn't know when he's going to finish. E ela não sabe quando ele vai terminar. And back then, they didn't have WhatsApp, they didn't have Facebook. E naquela época eles não tinham WhatsApp, Facebook. There was no picture of the house, almost done, 2 more weeks. Não tinha foto da casa, mais 2 semanas, tá acabando. Okay, so she has no clue when the guy's coming. Então ela não tinha ideia de quando o cara ia voltar. And so there's this imminence that's going to happen. His return could happen at any moment. Então essa volta podia acontecer a qualquer momento. Okay, so this is what they're waiting for. Então é isso que eles estão esperando. Now, the virgins come in because they're there to greet the groom when he comes. Então To greet? Cumprimentar.
Então as noivas estão lá para cumprimentar as virgens estão lá para cumprimentar a noiva quando ela vem. And they're there to light the way for him to come in and to get his bride. E elas estão lá para iluminar o caminho para ele chegar e receber a sua noiva. Then they take those lamps and they make like a bridal procession to go to the wedding party. E eles pegam essas candeias e fazem uma procissão para a noiva ir para a festa. And so everyone can see the lights moving to the party. Everyone knows it's time for the party to begin. Então todo mundo quando via as lâmpadas se movendo para a festa sabia que a festa ia começar. And then they enter into the party and it begins. E aí eles entravam para a festa. Okay, so here's what's going on here. Então olha só o que está acontecendo aqui. 10 virgins 10 virgens preparing the bride, preparando a noiva. but 5 of them are wise and 5 of them are foolish. Mas 5 delas são sábias e 5 são insensatas. Okay, the wise have oil, the foolish don't. As prudentes têm óleo e as insensatas não. Okay, look what happens in verses 5 through 9. Então dá uma olhada no que acontece nos versículos 5 a 9. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima! Saiam para encontrá-lo! Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes. Dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Okay, so the groom takes a long time. Então, o noivo demora. And so they sleep like normal humans. E aí, elas adormecem como pessoas normais. But because they weren't wise, these 5, Mas porque essas 5 eram imprudentes, they didn't bring the oil. eles não trouxeram óleo. So they're not ready for the moment that he comes. Então, elas não estão prontas para o momento em que ele And he chega. comes at a time that was really inconvenient. E ele chega numa hora bem inconveniente. When they're sleeping at midnight. Quando elas estão dormindo no meio da noite, na meia-noite. Okay, now remember, they didn't have the lights that we have, electricity, all that. Então, lembre que na época eles não tinham eletricidade como a gente tem. People generally would go to bed earlier As pessoas iam para a cama bem cedo and they would wake up with the sun. e acordavam com o sol. So midnight, I mean, that's like the middle of the night. Então, meia-noite era tipo meio da noite. So these guys are in the middle of their sleep and all of a sudden the cry comes out, the groom has arrived. Então, esses caras estão dormindo e daí começam a gritar, o noivo chegou. And so now they need to get up and turn on their lamps and go on out. Então, elas precisam levantar, ligar suas candeias e ir lá iluminar. Okay, now here's the problem. Então, aqui tem o problema. They don't have enough oil. Eles não têm óleo And suficiente. so of course, because they're kind of lazy and kind of foolish, Então, claro, porque elas são meio preguiçosas e imprudentes, they ask the responsible people, hey, help me out. eles pedem para as pessoas responsáveis, ei, me ajuda. Okay, now probably most of us can relate to that, especially like in school. Provavelmente a maioria de nós pode se relacionar com isso, principalmente na escola. Maybe you forgot to do your homework Às vezes você esqueceu de fazer tua lição de casa. and you were like, hey, let me see your homework real quick. E você fala, ai, deixa eu ver tua lição aí rapidinho. Because you want to copy the answers, Você right? quer copiar as respostas, né? What are you doing? O que você tá fazendo? You're taking from the responsible person because you were irresponsible. Você tá pegando das pessoas responsáveis porque você foi irresponsável. And that's exactly what happened. E é exatamente o que acontece. Okay, now usually in school we're like, okay, here, you can check my homework, that's fine. Geralmente You know? na escola você fala, não, pode dar uma olhada, não dá nada. I confess that I did both in high school. Eu confesso que eu fiz os dois na escola, Way too much. bastante. These guys are not like that. Mas esses caras não são assim. Okay, these responsible, wise virgins, As virgens prudentes, they come in and they say, no, we're not going to give you our oil, otherwise we're not going to have any. as virgens que têm óleo, elas falam, não vou te dar, porque senão não vou ter pra mim. Okay, now my illustration failed a little bit. Então a minha ilustração falhou um pouco. Because if I have my homework and I let you copy my homework, Porque se eu tenho uma lição e deixo você copiar, I can still turn in my homework. eu ainda posso entregar minha lição. But here they're saying, no, I'm going to give up what I have so that you can have it. Mas aqui eles estariam abrindo mão do que eles têm para que o outro tenha. It's more like, hey, I did my homework and someone coming in and saying, hey, let me erase your name and put my name on top instead. É mais como se alguém chegasse, ai, me empresta a tua lição, eu tiro o teu nome e ponho o meu no lugar. Okay? And then you're like, no, it's my homework. I did it. E você fala, não, é minha, eu que fiz. So the wise virgins, they don't share. Então as prudentes não compartilham. Now, I know some people look at that and be like, that's not love. We're supposed to share with everybody. Eu sei que alguns de vocês podem olhar e falar, isso não é amor, a gente tem que compartilhar com as pessoas. Okay, we're not going there, okay? That's not right. A gente não vai entrar nesse nível, tá? Não Okay. tá certo. So, they get up and they say, hey, go buy some. Então eles falam, levanta e vai comprar mais. Okay, now where are you going to buy some at midnight? I don't know. Comprar óleo meia-noite, não sei não. But they go out to go find someone who's selling oil. Mas eles saem procurando alguém que venda óleo. Okay, so what happens? Então o que aconteceu? Verses 10 through 12. Dos versículos 10 ao 12.
E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Okay, so they went into the party and it says the door was shut. Então eles chegam na festa e a porta está fechada. When the 5 foolish virgins came, they couldn't get in. Quando as 5 virgens tolas vêm, elas não conseguem entrar. And what they do is they knock and they say, Lord, open up to us. O que elas fazem? Elas batem e falam: Senhor, abre a porta pra gente. And he says, assuredly I say to you, I do not know you. E ele fala: a verdade é que eu não as conheço. Okay? This is serious stuff, right? Isso é bem sério, The né? whole point of them being there was to bring the bride into the wedding ceremony. O ponto delas estarem lá é trazer a noiva para a cerimônia de casamento. To participate in the ceremony. Participar da cerimônia. And to participate in the party that was going to go on after that, E right? participar da festa que vai acontecer depois, And it certo? says they were excluded from all of that. E fala que elas foram excluídas de tudo isso. Okay, so really heavy stuff. Então, coisa bem pesada. Okay, so Jesus leaves us in verse 13 with his exhortation. Então, Jesus sai no versículo 13 com essa exortação. Yeah. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Okay, so he says, be watchful. Então, ele fala, vigiem. Okay, now why does he say be watchful? Então, por que ele fala para vigiar? Because this parable is a picture for us. Porque essa parábola é uma imagem para nós. Okay, we can be represented as the virgins. A gente pode ser uma representação das virgens. Okay, really what's going on here is the groom is O Jesus. que está acontecendo aqui é que o noivo é Jesus. Jesus said, I'm going to prepare a place for you. Jesus fala, eu vou ir lá preparar um lugar para vocês. That where I am, you can be together with me. Aonde eu estiver, vocês não podem estar No, comigo. you will be. Vocês vão estar comigo. Okay, so he wants to prepare that place and then come back and get us so we can be with him. Então ele quer preparar esse lugar e vir buscar a gente para estar com ele. And then the idea is we don't know when he's coming back. Mas a ideia é que a gente não sabe quando And que so ele we're volta. meant to be waiting. Então a gente deve esperar. Okay, now the bride is the church. Então a noiva é a igreja. We see that throughout the Bible. A gente vê isso durante toda a Bíblia. And he's going to come back and get his bride to take his bride to be with him in heaven. E ele vai vir para pegar a sua noiva e levar ela para os céus. And so heaven is the party. Então os céus é a festa. So they, you know, like here in Brazil, we rent some place to do a wedding. Então aqui no Brasil a gente aluga um lugar para fazer um casamento. And we go in and we have the party there. E a gente vai lá e tem a festa lá. Now the doors are always open. Mas essas portas estão sempre abertas. So if someone wants to go outside, they want to get something out of their car, they can go get it and then come back in. E se alguém quiser sair e pegar um negócio no carro, ela pode voltar depois. But it wasn't like that. Mas não era assim. Okay, because this is a picture of heaven. Porque isso aqui é uma imagem dos céus. Heaven, there's one way to get in. Do céu só tem um jeito de entrar. That's through Jesus Christ. E é através de Jesus Cristo. When he gets in there and it's over, Quando ele entrar e acabar isso, okay, there's no more opening the gates. não tem mais como abrir os portões. So when people arrive at eternity Então quando as pessoas chegarem na eternidade, and they say, oh, yeah, hey, I want to believe too. e aí eles vão chegar e falar, eu quero crer também. Let me in, Lord. Deixa eu entrar, Senhor. He says, depart from me, I never knew you. Ele vai falar, se afaste de mim, eu nunca te conheci. And this is what he talks about in other passages. E é isso que ele fala nas outras passagens. Look at Matthew chapter 7, verse 23. Dá uma olhada em Mateus, capítulo 7, versículo 23. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. This is heavy stuff. Isso é uma coisa bem pesada. Because the Lord, although being full of love, Porque mesmo que o Senhor seja cheio de amor, is going to exclude people from his kingdom. ele vai excluir pessoas do seu reino. Now, it's not his desire to do that. Não é o desejo dele fazer isso. Because the Bible tells us that he desires that all men would be saved and come to the knowledge of truth. Porque na Bíblia fala que é do desejo dele que todos os homens sejam salvos e tenham conhecimento da verdade. But because people reject the love of God, Mas porque as pessoas rejeitam o amor de Deus, reject the forgiveness that he offers to us, rejeitam o perdão que ele oferece para nós, he is going to reject them from entering into his kingdom. ele vai rejeitá-los na hora de entrar no seu reino. And there's going to be no changing at that point. E não vai ter mudança nesse ponto. There's no more repentance after death. Não tem mais arrependimento depois da morte. That's why this is so serious. É por isso que isso é tão sério. Okay, now,
the picture of the virgins could be also not just us, but all religious people. A imagem da Virgem não é só a gente, mas todas as pessoas religiosas. So we are part of that religious group. Então a gente faz parte desse grupo religioso. And so we would hope that we are the wise virgins. Então a gente espera que a gente seja as virgens prudentes. And that we are preparing for the coming of the Lord. E que a gente esteja se preparando para a volta de Jesus. But there are people who are very religious. Mas existem pessoas que são bem religiosas. Even people who are here at church. Inclusive pessoas que estão aqui na igreja. Who are not going to be in heaven. Que não vão estar nos céus. They're physically present with us now. Eles estão aqui fisicamente presentes. But they won't be with us in heaven. Mas não vão estar com a gente nos céus. They don't have real faith in Jesus. Porque eles não têm fé verdadeira em Jesus. And they weren't wise in following him. E eles não são prudentes em seguir a ele. They didn't listen to the message that he gave to them to prepare. Eles não escutaram a mensagem que ele deu para se preparar. And so they lived their life in any way. Então eles vivem sua vida de qualquer jeito. And they missed out when he came back. E aí eles perdem quando ele volta. Man, there are people in the church, they go to church every week. Tem gente que vai na igreja toda semana. Maybe not our church, but all sorts of churches around the world. Talvez não na nossa igreja, mas em igrejas em todo o mundo. And they're going to go there and say, "Lord, I was at church. What do you mean?" E aí eles falam: Senhor, eu estava na igreja. O que você quer dizer? He's going to say, "Depart from me, I never knew you." E ele vai falar: se afaste de mim, eu nunca te conheci. They never surrendered their life to Jesus. Eles nunca rendem suas vidas a Jesus. They wanted to live the way that they wanted to live. Eles querem viver do jeito que eles querem viver. It's my life. I'm going to live it my way. É a minha vida, eu quero viver ela do meu jeito. Okay, man, go for it. You can do that. Não, vai lá, você pode fazer isso. Okay, but you're going to face the consequences when you arrive in eternity Mas if you do. você vai enfrentar as consequências disso quando você chegar na eternidade. And both of these parables say the same thing. E ambas essas parábolas falam a mesma coisa. The result for people who are not following Jesus O resultado de pessoas que não estão seguindo is Jesus disastrous. é desastroso. Yeah, it's horrible. Horrível. It's something that we don't want to see with anybody. É algo que a gente não quer ver com ninguém. But people choose to not follow Jesus. Mas as pessoas escolhem não seguir a Jesus. Now, the main focus of this parable is the oil. Então, o foco principal dessa parábola é o óleo. Okay? The oil, all throughout the Bible, represents the Holy Spirit. O óleo em toda a Bíblia representa o Espírito Santo. Now, is that his point here? Is he talking about the Holy Spirit in Matthew 25? É o ponto dele aqui, falar do Espírito Santo em Mateus 24, 25? I don't know. Eu não sei. But if it is, it makes sense. Mas se faz sentido. Okay? That these people that were wise, they were filled with the Holy Spirit. Que essas pessoas que são sábias estão cheias do Espírito. They were surrendering their life to the Holy Spirit and they were walking in the Spirit. Eles estão rendendo suas vidas ao Espírito e estão caminhando no Espírito. Or we could say that they were just people who had the Holy Spirit. Ou a gente pode dizer que são pessoas que têm o Espírito Santo. Because the Bible teaches that the moment that we believe, the Holy Spirit comes and dwells inside of us. Porque a Bíblia fala que no momento que a gente crê, o Espírito Santo vem e reside em nós. And that would make sense because then the unwise are those who didn't believe, they didn't surrender their life to Jesus. E aí faz sentido porque as que não são prudentes são aquelas que não creem, que não se renderam a Jesus. And so they never received the Holy Spirit. Então eles nunca receberam o Espírito Santo. They didn't have the oil. Eles não tinham óleo. And then after the groom came, E aí depois do noivo chegar, then they're like, "Oh wait, I need some oil too." ele fala: "Ei, eu preciso de óleo também." But then they're excluded. It's too late. Ah, elas falam isso, daí elas estão excluídas. E Okay? é tarde And so demais. this is a really serious thing, right? Isso é uma coisa bem séria, certo? Okay, now this is why things get weird, right? Então é aí que as coisas começam a ficar estranhas, Because né? people are like, "No, the oil represents it, the lamp represents this, and the party represents this," and Porque as they try to pessoas, interpret everything. as pessoas tentam interpretar tudo. Ah, o óleo significa isso, a candeia significa isso, a festa é isso. Okay, but here's the main point: Mas o ponto principal é esse. the groom is coming back. O noivo está voltando, Okay, it's Jesus. que é Jesus. We don't know when he's coming. A gente não sabe quando ele vem. We have to be ready. A gente tem que estar preparados. Done, right there. That's the point. Acabou, é isso. Okay, so here's the question: Então aqui está a questão. are you ready? Você está pronto? He said very clearly, "Watch, therefore, for you know neither the day nor the hour which the Son of Man is coming." Ele fala aqui bem claramente, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. That's so clear. Isso é tão claro. And this is exactly what he said last time when we were in Matthew 24. E é exatamente a mesma coisa que a gente falou lá em Mateus 24. He told us to watch, for you don't know the hour the Lord is coming. Falou para vigiar, porque você não sabe a hora que o Senhor vai retornar. And he says also, be ready, for you do not know the hour the Son of Man is coming. E ele também fala, se prepare, porque você não sabe a hora que o Filho do Homem vem. He keeps saying the same thing. Ele sempre fica falando a mesma coisa. One of the principles of Bible study is look for repetition.
um dos princípios do estudo bíblico é procure repetições. When you see repetition, it's there for emphasis. Quando tem repetição, tá lá para ter uma ênfase. So this is at least the third time that he says this. Então isso aqui é pelo menos a Third. terceira vez que ele fala isso. So obviously he's trying to emphasize this point. Então, obviamente, ele está tentando enfatizar esse ponto. Okay, so here's the question again. Então, aqui está a pergunta de novo. Are you ready for the return of the Lord? Você está pronto para o retorno do Senhor? If he came back today, Se ele viesse hoje, would you be ready? você estaria pronto? Okay? Many people are not ready. Muitas pessoas não estão prontas. Man, I already got my bags packed. Meu, eu tenho as minhas malas empacotadas. I'm já. waiting for him to come. I'm like, get me out of here, Lord. Eu tô esperando ele chegar, tipo, vem, Senhor, me pega aqui. Okay? But we don't know when he's coming. Mas a gente não sabe quando ele vem. Okay? So we have to be watchful. Então a gente tem que vigiar. Okay? And that means that we probably have to change a few things in our lives, right? Isso significa que a gente tem que mudar algumas coisas das nossas vidas. Maybe certo? not everything, Talvez não tudo. but maybe you just need to change your focus a little bit. Talvez você tenha que mudar o foco um pouco. Maybe you were just looking right here and you need to look more to the left. Talvez você esteja olhando para cá, mas tenha que olhar um pouquinho mais para a esquerda. Maybe you just make some little changes in your life to be more prepared. Talvez fazer algumas pequenas mudanças na sua vida para estar mais preparado. Maybe you have some service that you can be doing that you know you could be doing that, but you haven't been doing it. Talvez tenha algum serviço que você sabe que deveria estar fazendo, mas não está fazendo ainda. But maybe you're not even ready at all. Talvez você não esteja pronto mesmo. Maybe you're that one of those unwise virgins, Talvez você seja uma dessas virgens imprudentes. and you don't have any oil. Você nem tem óleo. You're living your life for the world, Você está vivendo sua vida para o mundo and you're far from Jesus. e você está longe de Jesus. Maybe you need to make a change tonight and repent and get back with Jesus. Talvez você tenha que fazer uma mudança hoje à noite e se arrepender e voltar para Jesus. Maybe you need to accept Jesus for the first time tonight. Talvez você tenha que aceitar Jesus pela primeira vez hoje. Okay? Whatever it is, don't leave here tonight without being ready. O que quer que seja, não saia daqui hoje à noite sem estar pronto. If Jesus is telling us this, Se Jesus está falando isso pra gente, and this is a heavy exhortation, e isso é uma exortação pesada, we better listen, right? é melhor que a gente escute, Now, it'd be né? one thing if I was up here just saying this on my own. Seria uma coisa se eu chegasse aqui e falasse isso eu mesmo. Okay? And you could say, well, Tom's a little extreme. I don't know if I want to listen to him and everything. E aí você falasse, o Tom é meio extremo, eu não preciso escutar tudo que ele fala toda But vez. it's not me. Mas não sou eu, It's Jesus. é Jesus. So we want to listen to everything that Jesus has to say Então a gente quer escutar tudo que Jesus tem pra dizer and follow it. e seguir isso. Okay, so what changes do you need to make tonight? Então quais mudanças você tem que fazer hoje à noite? Okay, so we're going to have another time of worship, Então a gente vai ter outro tempo de adoração and I want to have a short time of prayer e a gente vai ter um tempo pequeno de oração to begin our time of worship. para começar o nosso tempo de louvor. So turn with the people next to you, Então junta aí com a pessoa perto de você just pray for them. e ore por ele. Okay, like always, don't ask them their name, don't get in a conversation, don't find out where they're from, Então, como sempre, não precisa perguntar as coisas, de onde ele vem. don't ask them what their favorite color is. Não pergunte sua cor favorita. Just pray for them. Só ore por ele. And then we'll have a time of worship in less than 5 minutes. E aí a gente vai ter um tempo de adoração em menos de 5 minutos.